Então vamos lá, pessoal. O exercício 1, tá? Ele diz, da lista 9, que uma comissão formada por 3 homens e 3 mulheres deve ser escolhida em um grupo de 8 homens e 5 mulheres. Né? Então o que que acontece? Para eu escolher os homens, tá? Eu vou calcular, né? Para homens, escolha dos homens. Né? Para escolher os homens, como eu quero uma comissão, tá? Onde de 8 homens eu tenho que escolher 3, vai ser uma combinação de 8 em 3, tá? Esse é o exercício A. A escolha, tá, das mulheres, como eu tenho que escolher 3 mulheres, eu tenho 5 mulheres para serem escolhidas, vai ser uma combinação de 5 em 3. Então, né, o número total de possibilidades para formar esta comissão, vai ser o produto das duas combinações. Então, combinação de 8 em 3 vezes a combinação de 5 em 3. Então, calculando a combinação e as duas combinações, multiplicando o resultado de cada uma delas, você vai chegar aqui, tá, no valor desse número total de possibilidades para se fazer essa comissão com 3 homens e 3 mulheres. Tá? Esse resultado, se eu não me engano, vai dar 520, tá bom? Deixa eu fazer o cálculo aqui rapidinho. Então, tenho 8 elementos em 3, isso vai dar 56 vezes a combinação de 5 tomados 3 a 3, que vai dar 10. Então, multiplicando, isso vai dar 560 possibilidades de montar essa comissão. Agora, o exercício B, ele diz o seguinte, tá? O que ele diz? Qual seria a resposta se um dos homens, né, não aceitasse participar de uma comissão, se nela estivesse uma determinada mulher? Então, o que eu tenho? Né? Do item A, temos um total de 560 combinações. Ou seja, isso sem nenhuma restrição. Só que agora ele colocou uma restrição, que um homem, né, não participa de uma das comissões, né, se nela estivesse uma determinada mulher. Então, o que eu vou fazer? Eu vou considerar o total de combinações e vou eliminar todas aquelas combinações em que esse homem e essa mulher estão na mesma comissão. Tá? Então, vamos lá. Eu vou, então, primeiro, fixando, né, este homem, né, vão me restam, né, 7 homens e 2 vagas. Porque se eu estou fixando esse homem em específico numa das vagas, vão me sobrar 7 homens e 2 vagas. Então, isso vai me dar uma combinação de 7 tomado 2 a 2. Segundo, vou fixar esta mulher específica. Então, vão restar, né,
se eram 5, vão restar 4 mulheres e 2 vagas. Porque se eu fixo essa mulher na comissão, né, me restam 2 vagas apenas. Então, isso dá uma combinação de 4 tomado 2 a 2. Ok? Então, multiplicando, né, esses dois casos, ou seja, a combinação de 7 em 2 vezes a combinação de 4 em 2, isso vai ser igual. Né? Então, a combinação de 7 tomado 2 a 2 dá 21, tá? Vezes a combinação de 4 tomado 2 a 2, que dá 6, ok? Então, isso vai dar um total de 126 possibilidades. Então, existem 126 comissões que podem ser formadas com esse homem e essa mulher juntos na mesma comissão. Né? Só que essa não é a restrição, né? Eu tenho que eliminar isso do total de combinações que eu posso formar. Então, né, para se respeitar a restrição, fazemos 560 menos as 126 possibilidades dos dois estarem juntos numa mesma comissão. Então, fazendo aí 560 menos 126, isso vai dar um total de 434 combinações. Então, logo, há 434 possibilidades de se formar uma comissão sem que este homem e esta mulher estejam na mesma comissão. Tá? Então, esse é o número de comissões que podem ser formados sem que o homem e a mulher estejam juntos na mesma comissão. Ok? Então, vamos lá. O exercício 2, né? Vou repetir ele aqui. Então, o que diz o exercício 2, né? Para a seleção brasileira foram convocados 2 goleiros, 6 zagueiros, 7 meio-campos e 4 atacantes. De quantos modos é possível escalar a seleção com 1 goleiro, 4 zagueiros, 4 meio-campos e 2 atacantes, né? Então, a escolha de cada posição aí, ela é independente uma da outra. Então, basta eu calcular as combinações pertinentes, né, entre o número de elementos, né, disponíveis por posição. Oi, Marco. Não parece que está gravando. Não, mas é porque eu não tenho a disponibilidade para gravar aqui na conferência. Eu gravo pelo programa. Aqui que eu Ah, tenho tá o bom, OBS, tá? Então tá tá bom. gravando pelo OBS. É que eu esqueci, eu comecei a tutoria e esqueci de lá no primeiro momento, tá? Então, para resolver o exercício 2, a gente tem que calcular a combinação, né, de cada posição aí. Então, se eu tenho 2 goleiros e quero escolher um, vai ser a combinação de 2 em 1. Se eu tenho 6 zagueiros e quero escolher 4, vai ser a combinação de 6 em 4. E se eu tenho 7 meio-campos e quero escolher 4, vai ser uma combinação de 7 em 4. E se eu tenho 4 atacantes e quero escolher 2, vai ser uma combinação de 4 tomado 2 a 2. Como a escolha dos elementos dessas posições são independentes, né? Uma não depende da outra, então basta eu multiplicar essas combinações e, consequentemente, eu vou ter o resultado de quantas formações eu posso ter com esses números, né, totais de jogadores aí. Tá?
Exercício 3. Um torneio no qual cada participante enfrenta todos os demais uma única vez, 780 partidas são realizadas. Quantos são os participantes? E aí, quem tentou fazer, como pensou em fazer, ou quem não fez ainda, como pensaria em fazer? Vou explicar para ti como é que eu fiz. Vamos Tá. lá. Eu fiz como esse jogador vai jogar uma única vez e teve 780 partidas, Ah, porém não se tem o número de partida, né? Eu fiz uma combinação de N. não, vamos lá, calma aí, só um minutinho, né? Tá, vamos lá. Um torneio no qual cada participante enfrenta todos os demais uma única vez, 780 partidas são realizadas. Não quer dizer que esse participante, né, um único participante jogou 780 partidas, tá? Uhum. Só deixar Não, claro isso. ele joga uma única vez com todos. Isso, né? Eu Então, tenho, né? Vamos lá, eu tenho lá 20 equipes, 20 participantes. Um participante vai disputar, né, 19 partidas. Vai jogar uma única vez com os demais. Então, cada participante vai disputar 19. Isso é só uma ideia, tá? Não sei se vai bater com o resultado, não calculei aqui. Mas é só uma ideia, é essa a ideia, né? Aí ele pede pra gente achar o número de participantes a partir do total de partidas. Só pra deixar claro. isso. É porque do jeito que tu falou inicialmente, deu a impressão que ficou que, tipo assim, um participante disputou 180 partidas. As 780, né? É, só para ficar claro. Vai, pode continuar o raciocínio aí, desculpa. Daí eu fiz uma combinação de N 2 a 2. Daí usei a combinação de N menos um, né? E é dividido por 2 igual a 780. Daí o 2 passou multiplicando, deu 1560. E daí eu multipliquei o N vezes N menos um, achei uma equação do segundo grau. E daí fiz a equação do segundo grau, achei 40 partidas. Tá, então vamos Ou lá. 40 participantes. 40 participantes. Tá, então tu chamou de o número N de o número total de participantes, né? Uhum. E fez uma Isso. combinação. Isso, de N 2 a 2. Tá, e por que que é 2 a 2? Espera aqui, deixa eu dar um embrulho aqui que eu. Porque A gente vai cada raciocinar. participante joga com um segundo participante. Então, Um todo segundo jogo são participante. duas Isso, pessoas. porque Isso. cada partida precisa de dois, né? Dois. Isso aí Por mesmo. isso que o 2 aí é o número, Uhum. né, de elementos por partida, né? Então por Por isso que a partida. combinação é tomada 2 a 2. Muito bem. Uhum. E aí Uhum. tu fez essa combinação igual ao total de partidas que o exercício dá. Isso. Isso. Justamente isso. Uhum. Então, o que que a Uhum. gente quer encontrar nesse exercício, né? Pode chamar de n, de x, tanto faz, tá? Vamos chamar de n aí, já que o Nivaldo deu a sugestão. Então, vamos chamar de n, né, o número total de competidores, né? E eu tenho o quê? Que o total de partidas disputadas é 780. 780. Uhum. E eu sei o quê? Que para uma partida precisamos de dois competidores. Né?
Então, a gente tem aí que... Deixa eu ver aqui como ficou na tela. Isso. Então, eu tenho que, para uma partida, eu preciso de 2 competidores. Então, eu tenho o quê? Que a minha combinação de N competidores tomados 2 a 2 me gerou um total, né, de 780 partidas. Tá? Então, se eu abrir essa combinação, isso vai ficar N fatorial dividido por N menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. Isso igual a 780. Então, isso aqui nada mais é que aqueles exercícios iniciais lá da primeira prova, né? Eu tenho uma equação envolvendo fatoriais. Então, eu tenho que expandir os fatoriais, tá? E resolver a equação. Então, isso vai ficar, né? N vezes N menos 1 vezes N menos 2 fatorial, dividido por N menos 2 fatorial. Esse 2 fatorial aqui, ó, eu posso passar ele multiplicando aqui para o outro lado, tá? Então, isso vai ficar igual a 780 vezes 2. 2 fatorial é 2, né? Então, simplificando esses 2 fatoriais aqui, que são iguais e não nulos, né? Isso vai ficar, multiplicando aqui, vai ficar n ao quadrado menos n igual a 1560. 1560. Então, eu cheguei o quê? Numa equação do segundo grau. Tá? Isso. Então, na hora que você resolver essa equação do segundo grau, você vai achar 2 valores para n. Né? Achando esses 2 valores para n, você vai ver qual deles se encaixa dentro, né, dentro aqui dos fatos iniciais, né? Ou seja, o n não pode ser negativo, né? Tem que ser maior, né, do que 2, né? Então, o nosso colega Nivaldo aí calculou, dele deu n, ele concluiu que o n é igual a 40. Então, fica como exercício aí, resolver a equação do segundo grau. Tá? Então, por isso que é importante, né, a gente fazer aquele, parecem exercícios bestas, sem fundamento, porque não está relacionado a um problema nem nada, né? Aqui, ó, né? Uma equação envolvendo fatorial, né, que resolve um determinado problema. Então, vocês vão fazer muito isso no cálculo, né? Resolver vários exercícios, assim, técnicos mesmo, para depois, quando tu for resolver um problema, você já ter bagagem em matemática para pensar numa solução para aquele exercício. Alguma dúvida aqui? Não. Então, vamos para o próximo exercício. O exercício 4, né? Deixa eu pegar outra cor aqui, vamos ver se vai ficar boa na câmera. O exercício 4, ele nos diz o seguinte: um homem tem 5 amigas e 7 amigos. Sua esposa tem 7 amigas e 5 amigos. De quantos modos eles podem convidar 6 amigas e 6 amigos, se cada um deve convidar 6 pessoas? E aí, como que vocês pensaram esse exercício? Eu separei o caso. Gatinha, por favor, não tá aí. Como? Deu uma cortada aqui. Foi minha gata. Eu separei os casos. Eu fiz de quantas formas o homem podia escolher 6 amigos
entre os homens e as mulheres amigas dele, e depois a mesma coisa para a mulher. Graças a Deus eles são complementares, né? Aí eu multipliquei cada uma das possibilidades, a gente fechava 6 pessoas respeitando a distribuição ali, que eram 6 homens e 6 mulheres. Hum, Não, 3 homens e 3 mulheres, né? Cadê meu coisa? É. Cada um deles vai convidar 6 pessoas. Então vão ser, no fim das contas, 6 homens e 6 mulheres. Por causa que é o que fala ali no enunciado, né? Então eu separei os casos. O homem pode convidar 5 amigas e um amigo, 4, 2, 4, 5, todos eles. E mesma coisa para a mulher. Aí eu multipliquei hum. as, as possibilidades que poderiam, né? Respeitariam as condições. E depois somei o total dessas possibilidades. Chato pra caramba esse exercício, tá? Ele é um exercício longo. Ele não é um exercício rápido. Porque são vários casos que têm que ser analisados, né? Mas eu vou te dizer que eu dei uma roubadinha. Que eu não calculei o. Que eu não calculei o a combinação, o número binomial, pô, dei uma olhada no triângulo de Pascal e ó, dali. Mas eu acho que na última prova ela falou que quem quisesse fazer o triângulo de Pascal na prova e usar os resultados poderia, não é? Se eu não me... E ela pediu, inclusive, para montar um triângulo e tinha uns exercícios que dava para usar ele depois. Então, se eu não me engano, ela falou que quem montasse o triângulo de Pascal poderia usar os resultados, não era? Não precisava calcular de novo as combinações, não é isso? Eu acho que foi isso, sim. Depois na aula, Então, daqui... na aula pergunta para ela, né, se pode calcular os triângulos, se pode montar o triângulo e usar o triângulo, né? Porque às vezes tu decora o triângulo e usando não precisa decorar, né? Usando as propriedades o triângulo sai rapidinho, né? Só tem que saber identificar qual é a combinação, né? Na hora de usar o triângulo. Sim, sim. Tá, eu Então, vou... Pode falar. não, era só isso mesmo. Que ele é longo, assim, mas não é difícil. Mas é chato. Eu vou deixar esse exercício para resolver depois, porque ele é longo. Porque eu quero chegar nos exercícios lá das equações, porque eu quero ensinar que ela não desenvolveu na aula, e eu quero desenvolver um negócio para vocês para mostrar como que se resolve o exercício quando ele pede as soluções positivas e não em vez das não negativas. Tá? Porque todos os exemplos que ela resolveu, eu assisti a aula assim, todos os exemplos que ela resolveu foi para soluções não negativas, né? Isto. Então ela não ensinou vocês a resolver as soluções positivas. Negativo. Positivo. Então aí eu vou explicar, eu acho mais importante hoje eu explicar para vocês como que a gente deduz a fórmula para esse caso. A gente vai usar o caso das não negativas, deduzindo, né, para positivas. Então o 4 ele é extenso, vai tomar bastante tempo, aí eu quero usar mais o tempo para chegar naqueles exercícios das equações. Beleza. Vamos lá. Exercício 5. Mas quem não resolveu o 4, Eu não consegui. tenta resolver, tá? Usando essa ideia aí. Tem que fazer caso a caso, né? E depois, né, fazer as multiplicações, tá? E depois, né, somar dependendo de como fizer, né, somar os valores finais aí, né? Mas tenta escrever, né, para até mesmo me mandar e eu fazer a correção ali, fazer algumas observações. É importante que eu veja como vocês estão escrevendo o raciocínio de vocês para beneficiar vocês nas provas, né? Orientar, dar um caminho, porque somente copiar aquilo que eu resolvo aqui acaba que não ajuda, né? Eu dou a ideia, mas eu preciso ver como vocês estão desenvolvendo também, para vocês fazerem de forma correta na prova, tá? Então,
quem não fez, tenta fazer aí e me encaminhar a resolução para eu dar uma olhada, Tá. e fazer comentários. Vamos lá. Uma fila de cadeiras no cinema tem 20 poltronas. De quantos modos 6 casais podem se sentar nessas poltronas de modo que nenhum marido se sente separado de sua mulher? Então, o exercício 6 aqui, eu tenho uma fileira com 20 poltronas, e tenho 6 casais. Se eu tenho 6 casais, eu tenho 6 homens e 6 mulheres, né? Então, de quantos modos 6 casais podem se sentar nessas poltronas de modo que nenhum marido se sente separado, né, de sua mulher? E aí, o que vocês acham que vai ser usado para resolver esse exercício? Como vocês pensariam em resolver ele? Tipo, deixa eu ver aqui, 20. Eu não fiz também. Oi? Mas eu também não fiz esse, mas pensando assim agora, sob pressão, não daria para eu considerar que são como 10 poltronas, né? Ou 10 lugares para 6 casais? Não. 6 casais são Não? 12 pessoas, né? Não tem como ser 10 poltronas, tem que ser 12 poltronas. Não, mas eu considerar cada casal como uma unidade, entendeu? Ah, tá. Agrupar, Eu consigo, agrupar, Num bloco. fazer um Um bloquinho bloco. de duas Isso, pessoas, considerando uma, então Uhum. seria 6, né? Ao invés de e aí 20, a cada 2 19. poltronas ter uma poltrona, porque vai um casal, vai numa dessas, entendeu? Tá. Mas então, se eu agrupar, vai virar quantos bloquinhos? Eu vou ter 6 bloquinhos e vai sobrar quantas cadeiras? 8. Então dá Vai sobrar. 14, né? Uhum. Ah, é verdade. Verdadeiro, não tinha parado pra pensar sobre as poltronas, só contei metade das poltronas. Né? A ideia é essa, uma ideia, é porque é um exercício de etapas, né? Então a primeira etapa seria agrupar, né, cada casal como um bloco de 2 cadeiras, né? Ou seja, é igual aquela da questão dos anagramas, né, de ter letras juntas, né? Tantas letras tem que ficar juntas, a gente faz um bloquinho que vira uma única letra, né? Então, uma etapa é essa. Então, cada casal ocupa 2 cadeiras, né, um do lado do outro. Então, se a gente tem 6 casais, a gente vai consumir aí um total de 12 cadeiras, que no final viram 6 cadeiras, né? Então, vamos escrever Isso, aqui, isso, ó. isso. Isso aí que eu quis dizer, isso aí que eu quis dizer. Tá, então vamos lá, vamos separar por etapa, né? Então, a primeira etapa, né, eu tenho o quê? Que 6
casais, né, podem ocupar, né, 12 cadeiras, né? Então, se eu chamar, né, um casal, se eu considerar sendo um casal equivalente a um bloco, esse bloco é equivalente a 2 cadeiras, né? Então, eu tenho o quê? Que nesse caso, 6 casais vai ser equivalente a 6 blocos, que será equivalente, né, a 12 cadeiras. Mas se eu chamar essas duas cadeiras que estão fixas, né, equivalente a um espaço, né, a um espaço livre aí, para não usar cadeiras, né, e então eu vou ter, né, esses 6 casais vão corresponder a 6 espaços, né? Então, isso vai me resultar, né, 6 espaços mais, né, o que sobra das 12 cadeiras, que são 8, vamos chamar de espaços aqui também, eu tenho, então, 14 posições aí, né? E aí, como que eu faria essa conta aí? Para essa primeira etapa. E aí, como que a gente... Bora, galera. Não vou ficar só eu falando besteira na gravação. Vamos lá. Vai ser uma combinação normal, uma combinação diferente? Como que vocês acham que vai ser? Isso aqui vai se resumir o quê? A uma combinação, né, de 14 posições disponíveis, tomadas 6 a 6. Tá? Por quê? Porque é igual a historinha lá do anagrama, né? Quando eu junto letras para estarem juntas, né, eu conto como se fosse uma única letra. Então, cada bloquinho aí, cada casal, ele se transforma numa única cadeira, num único espaço. Então, 6 casais, eu vou consumir 12 cadeiras, eu vou transformar essas 12 cadeiras em 6 espaços, né? E vão me sobrar 8 cadeiras ainda, né? Então, isso gera 14 espaços, posições disponíveis. Então, é uma combinação de 14 tomado 6 a 6, né, a 6. Porém, né, o que eu tenho com relação a cada casal? Eles não podem se separar, né? Que eles não podem se separar, mas podem, a posição deles altera a configuração? Não. Sim. Por exemplo, Sim. se Maria e João sentam juntos assim, João e Maria, muda a configuração da fila do cinema? Da fileira? Não. Levanta aqui a folha um pouquinho. Hã? Isso aí. Muda? Muda, né? Porque se eu tenho 20 fileiras ordenadas, se eu sentar Maria e João, João e Maria já muda a configuração. Ah, sim. Nesse Então sentido, existe sim. uma permutação casal a casal.
Uhum. não é? Então, vamos lá, ó. Então, eu tenho que pensar o quê? Segunda parte aí, né? Que cada casal permuta entre si, né? Então, um casal é um 2 fatorial, mas como são 6 casais, isso vai dar 2 fatorial elevado a 6, Seis. né? Isso. Deixa eu ver se está aparecendo direitinho aqui para vocês. Isso. 6 casais, 2 fatorial elevado a 6. Né? Tá, tem mais alguma coisa que eu devo observar? Eu observei casal por casal, né? Cada casal pode permutar entre si, não é? Uhum. Existe alguma outra permutação? Dos casais? A Na poltrona. permutação entre os casais, né? Então a terceira aí é a permutação entre os 6 casais. E como que fica essa permutação entre os 6 casais? Três de 2 a 2? Não, não, tô olhando os casais como sendo 6 blocos, né? Então tem a permutação entre os blocos. Então se tem a permutação entre os blocos, é um 6 fatorial, né? 6 fatorial. Tá. Tá? Então o que, que eu tenho que fazer para concluir? Ou seja, a conclusão, né? O número total de possibilidades vai ser a combinação dos 14 tomados 6 a 6 vezes a permutação, né? Dos casais, de cada casal elevado a 6, vezes a permutação, que é 6 fatorial, dos 6 casais, dos bloquinhos de casais entre si, né? Então, multiplicando tudo isso aí, né? A gente chega aí num número gigantesco. Aí vocês vão calcular depois, mas tem que chegar em 138.297.600. Então, olha quantas possibilidades existem para sentar 6 casais em 20 lugares sem eles se separarem. A gente acha que é pouco, né? Ah, é 20 lugares só. Mas existe lugar pra caramba. Alguma dúvida nesse exercício? Tá, então todo mundo calado. Agora eu quero saber se Como que esse número vai caber na minha calculadora de 9 pilas? É isso que eu quero saber. Pois é, né? A calculadora, aquela calculadora simples, é quantos? É 8 dígitos só, né? Que cabe, né? Cara, comprei uma calculadora muito vagabunda, velho, pra levar pra prova. Eu vou sofrer demais. Mas Diz pra professora pegar o leve. não, mas aí vocês têm que falar pra ela. Falar, professora, minha calculadora só cabe tantos dígitos. Então, maneira aí, resolva a prova antes de... Faça o gabarito antes de mandar a prova.
Agora eu quero saber se vocês estão com mente aberta, né? Se a mente está aberta para entender os próximos exercícios aí. Que eu acho que é exercícios que vão cair na prova. Ela já falou que vai cair. Esses de equações, né? É. Pois é, né? Ela tem dado umas dicas, né? É, tem que pegar as dicas. Eu tenho pegado. O exercício 7, ele está resolvido na aula dela, né? Tá? Não. É, a soma de 4 variáveis sendo igual a 3 e as soluções sendo não negativas. É exatamente o exemplo que ela resolve na aula dela. Só que lá tá com A mais B mais C mais D, né? Só mudou as letras. Tá. Tá? Mas é o mesmo, tá? Mas enfim, né? O que é isso daí? É as combinações com repetição, né? É uma combinação de repetição de M e R, né? Pode se transformar numa permutação de M mais R menos 1 com a repetição do M e de R menos 1, né? É essa fórmula lá que ela deduziu para vocês, não é? Vocês lembram da fórmula? Me lembro, sim. Né? Pois é, né? No exercício 7, né, pergunta quantas as soluções inteiras não negativas. Então, para soluções não negativas, né, a gente tem essa fórmula aqui. Né, que nada mais é, usando a fórmula da permutação, né, fica M mais R menos 1 fatorial dividido por M fatorial vezes R menos 1 fatorial. Né? Abrindo a fórmula é isso, né? Só que acontece, ela não explicou como calcular, né, quando ele pede lá no exercício 9 as soluções positivas, né, inteiras positivas. Como resolver esse BO, né? Como resolver essa parada. Tá? Então vamos lá. A fórmula ela é deduzida, né, da seguinte forma, né? x1 mais x2 mais x3 mais até mais x r, né, igual a m. Né? Essa fórmula aqui, ela é a solução dessa equação geral aqui, né? x1 mais x2 até xr, né, igual a m, onde R é a quantidade de variáveis, é o índice aqui que determina a quantidade de variáveis que eu tenho, e M, né, é o cara aqui, o termo independente aqui da equação. Estão lembrados isso da aula? Alô? Estão lembrados Sim, disso? bora. Tá. E qual é a condição, né, para esses x aí, esses x1, x2, x3? É que xi tem que ser maior ou igual a zero, né? Porque toda solução não negativa, ou ela é positiva ou ela é zero. Tudo bem? Agora, o que eu tenho aqui? Né? Que a condição para os meus xis, ela muda. Ela tem que ser maior do que zero. Como que eu transformo um xi maior que zero em alguma coisa maior ou igual a zero? E aí, eu não sei quem é. Diminuo xi Ah? de xi. Diminuo xi de xi. Não. Né? Eu tenho que pensar em algo mais genérico ainda. Né? Eu tiro um desse elemento, né? Se eu fizer xi menos 1, eu já garanto que ele é maior ou igual a zero. Porque se ele for 1, vai dar zero, né?
Se não for, continua sendo maior que zero. Então, se eu tenho que uma variável é maior que zero, para ela ficar maior ou igual a zero, basta eu tirar 1 dela. Tá? Eu não preciso que sempre seja igual a zero, eu só preciso que em algum momento ela seja zero. Né? Então, como o xi aí, ele é natural, né? Porque se ele é maior que zero, eu vou considerar ele sendo natural, maior que zero, né? Se ele tem que ser positivo, então natural maior que zero, então ele pode assumir qualquer valor maior que zero. Então, se eu tiro 1, eu vou incluir o zero lá dentro. Entenderam isso? Vamos lá, esse xi aqui, ó, maior que zero, onde está o xi? O xi está no conjunto 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Né? Ou seja, nos naturais positivos. Como que eu faço para incluir o zero nesse cara aqui? Eu tiro 1 dele, xi menos 1. Então, se o xi menos 1, se o xi está nesse conjunto, se eu tiro 1, o zero entra lá dentro. Se eu tirar 2, eu vou colocar o menos 1 dentro do conjunto e assim por diante, entenderam? Sim. Então, isso que eu vou fazer se chama de mudança de variável. Vocês vão usar muito lá no cálculo, tá? Então, eu vou chamar de xi. Vou chamar de barra. Xi barra, o meu xi menos 1. Por quê? Se o xi é maior que zero, né? Eu sei que o x menos 1 é maior ou igual a zero, então esse xi barra vai ser maior ou igual a zero. Ok? Isso aqui é para a gente deduzir a fórmula, tá, pessoal? Não foi dito lá na aula, então eu estou mostrando para vocês. Às vezes pode ser cobrado até como uma demonstração, né? Já que só tem bastante exercício numérico, né? Todo mundo entendeu essa mudança de variável que eu estou fazendo? Então vamos lá. Então vou escrever as duas equações aqui, ó. Vou assumir que todo mundo está entendendo, né? Então eu tenho o quê? Que para xi eu tenho xi é x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais até mais xr igual a m, não é? Dessa fórmula aqui, ó, eu deduzo o quê? Que se xi barra, né, é igual a xi menos 1, eu posso jogar 1 para o outro lado, meu xi vira xi barra mais 1. Tá? Então, eu vou substituir aqui, ó, cada x aqui por x alguma coisa mais 1. Então, o x1 vai virar x1 barra mais 1, mais o x2 vai virar x2 barra mais 1, mais o x3 barra mais 1, mais até lá o mais xr barra mais 1, igual a m. Então, passei de x1, x2, xr para x1 barra, x2 barra, até xr barra. Agora, o que eu tenho que observar? Que eu estou somando 1 em cada x barra aí, não é? Quantas vezes eu somei 1 nesse x barra? N1s. Hã? N1s. R? Aqui é R, tá? Parece um R, uma R. Então, eu somei 1 R vezes. Então, isso vai ficar x1 barra mais x2 barra mais, tananana, mais xr barra mais R. Concorda? Porque se eu estou somando 1 R vezes, vai dar, o total desses 1 vai dar R. Igual a M.
Agora, passando o R lá para o outro lado, com o sinal trocado, vai ficar x1 barra mais x2 barra mais até mais xr barra igual a m menos r. Pronto, agora o que eu tenho aqui nessa equação? Nessa equação aqui, eu tenho a soma de r variáveis, né? Todas elas maiores ou iguais a zero, igual a m menos r, que é um número fixo aí. Ok? Então, como que eu deduzo a fórmula lá da combinação para esse novo m menos r aí? Né? Aplicando a fórmula, isso vai ser uma permutação, né? De quem? De m menos r, repetindo, né? Eu continuo tendo r variáveis, então fica r menos 1, né? De m menos r mais r menos 1. Então, isso vai ser igual a quê? Esse menos r com mais r se cancela, então vira uma permutação de m menos r, r menos 1 se repetindo, né? Do m menos 1. Escrevendo a abertura da fórmula aqui, vai ficar m menos 1 fatorial dividido por m menos r fatorial vezes r menos 1 fatorial. Então, quando o exercício, né, pedir para eu resolver, né, uma solução de equações onde todas elas têm que ser inteiras positivas, eu vou usar essa fórmula aqui. Permutação de m menos 1 com repetição de m menos r de r menos 1. Deu para entender aí a dedução da fórmula? Eu não chegar aqui e aplicar a fórmula e vocês nem saber de onde vem? Vou assumir que entenderam. Então vamos resolver o exercício aí, né? O exercício 7, ele está resolvido na aula, tá? O 8, ele está resolvido, tá? De forma bem semelhante também na aula. Então, vou deixar vocês praticarem aí e me mandarem a solução desses dois exercícios aí, tá? Como que eu resolvo o 8? Eu vou ter que estudar caso a caso, né? Eu vou ter que estudar quando a soma das 4 equações for igual a 0, quando a soma for igual a 1, quando a soma for igual a 2, até chegar no 5, né? No 6 eu não calculo porque tem que ser menor do que 6. Né? A professora resolveu um exemplo de forma bem didática lá na aula. Tá? Então vamos resolver o exercício 9, tá? Que é aplicando essa nova fórmula que nós temos aqui. Tá? Então nós temos o quê? X mais y mais z igual a 10. Né? Então, quem é meu R e quem é meu M? O R é a quantidade de variáveis. Então, R igual a 3. O M é o valor que está aqui isolado, né? Que é o termo independente. Então, M é igual a 10. Então, o que eu quero calcular? Eu quero calcular, né? Como ele pede soluções inteiras positivas, eu vou usar essa fórmula aqui agora. Ó. É o P de M menos 1 de M menos R, R menos 1. Então, isso vai dar permutação, né? Quem é meu M? Meu M é 10, então fica 10 menos 1 de... Quem é meu M menos R? Vai ficar 10 menos 3 e 3 menos 1. Então, isso vai virar uma permutação de 9 elementos
com 7 repetições de um elemento e 2 repetições de outro elemento. Então, isso vai ficar 9 fatorial dividido por 7 fatorial vezes 2 fatorial. O 9 eu vou abrir até o 7, então vai ficar 9 vezes 8 vezes 7 fatorial dividido por 7 fatorial vezes o 2 fatorial, que é 2. O 7 fatorial simplifica com 7 fatorial e o 8 vira 4, simplificando com 2. Então, isso vai ficar 9 vezes 4, que dá 36. Então, quantas soluções positivas eu consigo obter, né, para essa equação aqui, sendo as soluções, né, inteiras, né? Então, temos 36 soluções inteiras positivas. Ok para esse exercício? Será que dá muita diferença na hora que eu coloco o zero como sendo, podendo fazer parte da solução? Vamos fazer aqui o cálculo rapidinho para comparar. Então, esse aqui é o cálculo, né? Se todas as soluções Positiva. forem inteiras positivas, né? Vamos fazer o cálculo se não tivesse essa restrição, que fosse não negativa, né? Então, se fosse não negativa, ou seja, incluindo o zero como uma possível solução, né? Meu R continua sendo 3 e meu M continua sendo 10. Só que a fórmula muda, né? Aí vai ser uma permutação, né? Até na hora que eu estou acostumado com outra fórmula aqui, já esqueci a fórmula inicial aqui. Cadê? É a permutação de M mais R menos 1, com repetição de M elementos e R menos 1 elementos. Então, substituindo, vai ser uma permutação. Meu M é 10, o R é 3, então vai ficar 10 mais 3 menos 1. Aqui vai ficar em cima 10 e 3 menos 1. Então, isso vai ficar permutação de 12 elementos com um repetindo 10 vezes e o outro 2. Então, isso passa para 12 fatorial dividido por 10 fatorial vezes 2 fatorial. Então, vou abrir o 12 até chegar no 10, é 12 vezes 11 vezes 10 fatorial, dividido por 10 fatorial, vezes 2, porque 2 fatorial é 2. Simplificando os 10 fatorial e o 12 por 2, fica 6 vezes 11, que dá 66 possibilidades. Então, quantas possibilidades eu excluí aqui? Cadê o exercício agora? É a última folha da tua outra mão. Isso, obrigado. Tá prestando atenção. Então, vamos lá, ó. Só de soluções positivas eu tenho 36. Se eu considerasse o zero como fazendo parte da solução, eu teria 66. Ou seja, não negativas seriam 66. Então, eu estou excluindo, né? Quando eu tiro o zero como uma possível solução, eu estou excluindo 30, né, soluções possíveis para a equação. Né? Então, é uma diferença boa, né? Sim. Alguma dúvida nesse exercício? Senhor. É só coincidência que a diferença é o R vezes o M? Como assim? Eu não entendi. Explica um pouco melhor. Que o R é 3, o R M é 10. O M é 10. Aí se a gente faz essa combinação completa Tá. aí... Eu nunca verifiquei. Eu não posso dizer se... Esse é muito fácil de olhar, né? Os números são tranquilos, dá pra ver mais fácil. Teria que pegar um outro exemplo. Por exemplo, vamos... Pessoal que for assistir depois, não fique confuso. Vamos resolver então o exercício 7, se pro caso pro caso positivos, tá? O exercício 7 para
soluções, né, positivas. Estamos aqui para fazer possibilidades, né? Então, como seria o resultado se de vez de ser não negativas eu considerasse só positivas, né? O que eu tenho aqui? Eu tenho que o meu M é 3 e o meu R é 4, ok? Como eu quero só as positivas, a fórmula que eu tenho que usar é a fórmula que eu deduzi lá para vocês, né? Que vai ficar P de M menos 1, M menos R, né? Repetições, e R menos 1 repetições. Então, isso vai ficar P, M menos 1 vai dar 2, né? M menos R, né, vai ficar menos 1. Aí já não dá para fazer com esse exercício por conta do M. Não tem como ficar menos 1 aí. Esse exercício não dá para fazer por conta do M. Então, deixa eu criar um exercício aqui então, vamos lá. X mais Y mais Z mais W. Vamos colocar aqui igual a 12. E eu quero soluções positivas, né? Então, para soluções positivas, né? Ou para qualquer uma delas, né? Vai ficar M igual a 4, M igual a 12, desculpa, e R igual a 4. Então, é uma permutação de M menos 1, né? De M menos R, R menos 1. Então, isso vai ficar permutação de 12 menos 1 vai dar 11, 12 menos 4 dá 8, e 4 menos 1 dá 3. Então, isso vai ficar 11 fatorial dividido por 8 fatorial vezes 3 fatorial. Então, abrindo 11 até o 8, vai ficar 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 fatorial dividido por 8 fatorial vezes 3 vezes 2. Então, simplificando 8 fatorial com 8 fatorial, né? O 3 com o 9 vira 3 e o 10 com o 2 vira 5. Então, fica 11 vezes 5 vezes 3. Então, vai dar 55. Vai dar 165 maneiras, né? 165 soluções para as positivas. Então, vamos ver agora para as não negativas. E se vai ser coincidente igual foi naquele exemplo lá, né? Então, para não negativas, mesma equação, x mais y mais z mais w igual a 12. Então, agora eu vou fazer uma permutação de m mais r menos 1 de m de r menos 1. Tá? Então, isso vai ficar, o m continua sendo 12 e o r continua sendo 4. Né? Então, isso vai ficar uma permutação, 16 vai dar 15, em cima vai ficar 12 e 3. Então, isso vai ficar 15 fatorial dividido por 12 fatorial, 3 fatorial. Então, abrindo 15 até chegar no 12, fica 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12, dividido por 12 fatorial vezes 3 vezes 2. O 12 fatorial com 12 fatorial se cancela, simplifica o 15 com 3 vira 5, e o 14 com 2 vira 7. Então, isso vai ficar 5 vezes 7 vezes 13. Cadê nossa amiga calculadora aqui? Vou zerar ela. Então, 5 vezes 7 vezes 13 dá 455. A nossa lá deu, né, menos o 165, vai dar 290. Tu falou de multiplicar quem mesmo?
Não, foi coincidência mesmo, que é o 12 vezes 4. 12 vezes 4 não vai dar 290, então é coincidência mesmo. Tá? Mas fica aí um exemplo resolvendo os dois casos com a mesma equação aí. As positivas e as não negativas. Não é exercício, isso aqui não é exercício da lista, mas eu criei uma equação aqui para resolver os dois casos aí. Então, as positivas para essa equação que eu dei, deu 165 165 soluções. E se eu fizesse para não negativas, isso ia para 455 soluções. Então é uma diferença bem grande, dá 290 aí a diferença entre o número de soluções positivas e o número de soluções não negativas. Ficou alguma dúvida, né, sobre como calcular soluções positivas? Não, ficou bem legal essa prova ali. Sim, eu recomendo você, não estou dizendo que ela possa cobrar, tá, pessoal? Mas eu recomendo vocês treinarem essa dedução da fórmula, tá? Porque vai que, né? Nunca se sabe, né? Nenhum dos exercícios aí usa demonstração. Mas se ela não deu em sala, por que ela cobrou na lista, né? De alguma forma ela teria que pensar em como resolver, né? Então, é bom saber fazer, tipo assim, treinar a dedução da fórmula, né? Que não é nenhum bicho de sete cabeças, né? A técnica que a gente usou é uma técnica muito usada no cálculo, na análise, que é fazer mudança de variável. Ou seja, a gente faz a mudança de variável para chegar naquilo que a gente quer, para facilitar chegar naquilo que a gente precisa mostrar, entendeu? Então foi isso que eu fiz. Eu fiz uma mudança de variável para permitir eu usar uma coisa que eu já conhecia, que é a fórmula, né, para não negativas, para deduzir a fórmula para soluções positivas, né? O exercício 10, ele é bastante longo. Por quê? Porque ela pede para fazer x mais y mais z menor que 10. Então, eu vou dar o caminho aqui para vocês resolverem, tá? E depois me mostrarem. Então, a gente tem o que no exercício 10? Né? A gente tem x mais y mais z menor que 10. Então, eu quero todas as soluções, né, positivas, tá? Positivas para essa, né, inequação, né? Então, o primeiro caso, ok? O primeiro caso tem como eu considerar o m igual a zero? É só positiva, daí não, né? Não. Tem sim, né? Por que tem? Porque eu não vou usar o sinal de menor. O m igual a zero, eu vou considerar a equação x mais y mais z igual a zero. Igual a zero. Né? Uhum. Só que igual a zero, né, para números positivos. Só que não tem como. Se eu quero solução positiva, o 0, 0, 0 não pode ser uma solução. Né? Ele é neutro. Então, esse caso aqui, ó, né, se fosse não negativa, aí eu consideraria esse caso. Então, como são positivas, tem que ser maior do que zero, né? Então, vou para o segundo caso. Esse caso aqui, ele não me permite. Então, m igual a 1. Então, para m igual a 1, eu vou ter x mais y mais z igual a 1. Será que é possível estudar esse caso? Sim. A gente viu o quê? Que pelo exercício 7 a gente não consegue estudar. Por que a gente não consegue estudar? Porque o P fica negativo, né? Não é o P que fica negativo. É o R, né? É a diferença, A diferença né, entre isso. do M pelo R fica menor que zero. Então, o que eu vou analisar aqui, né? Que para eu estudar esses casos aqui, né, eu tenho que considerar quando o M, né, é maior Maior.
do que Do R, que o R. né? Se o M tem que ser maior do que R, a partir de que M eu vou começar a estudar? Quem é o R aqui? O R é 3, É 3. né? Quer dizer, maior A ou partir igual, do né? 4, então. Maior ou igual. Não, Daí 3, tem que então. ser maior ou igual, porque... Maior ou igual, deixa eu ver. Para R igual a 3, vai dar 0 lá em cima. Isso, a partir do R igual a 3, tá? Porque 3 menos 3 dá 0, 0 fatorial, né, dá 1, né? Então não tem problema. Então tem que ser a partir de M maior ou igual a R. Como o R é 3, eu vou analisar então, meu primeiro caso é quando M for igual a 3. Então o M ele vai variar, né, de 3 até 9. Então eu tenho que analisar M igual a 3, M igual a 4, M igual a 5, M igual a 6, M igual a 7, M igual a 8 e M igual a 9. Então, para M igual a 3, eu vou ter a equação x mais y mais z igual a 3. Aí eu vou calcular as possibilidades aqui, né? Então, isso vai dar, né, as positivas, né? Um P, né, de M menos 1, M menos R, R menos 1. Então, isso vai ficar P de 2, né? Aí M menos R vai dar 0 e R menos 1 vai dar 2. Né? Então, isso vai ficar 2 fatorial dividido por 0 fatorial vezes 2 fatorial, que vai dar 1. Né? Então, no caso M igual a 3, eu tenho apenas uma solução. Segundo caso, M igual a 4. Né? Então, se o M é igual a 4, né, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar a equação x mais y mais z igual a 4. Então, eu tenho o quê? Que o M é igual a 4 e o R continua sendo 3. Então, vai ser a permutação de M menos 1 com repetição M menos R, R menos 1. Então, isso vai dar P de 3 com repetição de 1 e repetição de 2. Então, isso vai dar 3 fatorial dividido por 1 fatorial vezes 2 fatorial. Então, isso vai dar 3. Então, no segundo caso, eu tenho 3 possibilidades, 3 soluções positivas. Né? E vou fazendo isso. Né? Então, eu vou ter que fazer o terceiro caso para M igual a 5, o quarto caso para M igual a 6, o quinto caso para M igual a 7, o sexto caso para M igual a 8 e o sétimo caso para M igual a 9. Tá? Então, o terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo caso fica para vocês calcularem como exercício aí e me mostrarem. Tá? Depois que eu calculei todos os casos, eu somo ou multiplico as soluções? Multiplica? Ah? Multiplica? Não sei, estou te perguntando. Eu estou respondendo. Multiplica porque elas são independentes, né? Será? Não lembra da Eu aula? acho. Para cada caso há um caso. E daí eu multiplico. E aí, alguém mais se manifesta aí? Conteúdo da aula. Vamos lá, Marina. Vamos lá, Anderson. Fazer Eu o não debate assisti a aí. aula. A gente soma, pessoal, a gente soma, tá? É somado as soluções, não multiplicadas, tá? Porque como é solução, uma solução depende da outra sim, tá? Não é independente não. Tá? Tem que imaginar é a solução.
Então a gente soma, tá? Todas as soluções. Então as duas primeiras, uma deu 1, a outra deu 3. E aí São vocês vão. 4. Daí vai Não sei lá. se vai dar 4 não, cuidado. Não, eu digo a soma já. Uma e outra deu 3, já são 4. Sim. Tá? Então a gente soma todas Tá. os métodos aí, tá? Uhum. O exercício 8, né? Faz de modo semelhante, só que como é não negativa, vai usar a primeira fórmula, tá? Aí o m igual a zero, o m pode ser igual a zero, tá, pessoal? No exercício 8. Então, o exercício 7 está resolvido na aula. Quem não assistiu a aula, dá uma assistida, é importante assistir a aula também, né, para ver o conteúdo. E o exercício 8 tem um exercício semelhante a ele, resolvido, Isso. que, na verdade, aqui, deixa eu olhar a nota de aula dela. Lá em vez do 6 é o 5, né? Então, tu vai ter que fazer um caso a mais. Lá a gente faz para m igual a 0 até m igual a 5, a m igual a 4, aqui vai ter que fazer o m igual a 5 no exercício 8, tá? Então, é bem semelhante. Alguma dúvida com esses de equação? Eu tenho certeza que um desse vai cair, cara. É batata, tá muito na cara que um desse vai cair. Então é importante saber fazer esses daí assim. Porque, por que eu acho que vai cair? Porque é um exercício rápido de se resolver, né? Mas tem que ter muita atenção na hora de fazer os casos, entendeu? Por exemplo, nesse exercício 10 aqui, ó, tem que lembrar que o m tem que ser maior ou igual ao r, né? Então eu só vou poder fazer casos em que o m é maior ou igual ao r e estabelecer o intervalo do m, né? Então é um exercício rápido de se fazer, porque é só fazer cálculo de fatoriais, mas tem que entender o exercício, né? Saber manipular ele para não fazer errado. Eu acho que Eu tenho, pode falar. eu tenho para mim que vai cair duas questões dessa aí. Uma de inequação e uma de equação. Uma positiva e uma não negativa. Pois é, né? Que nem E se cair, exercício, tá que nem os excelente. exercícios que eu deixei para trás aí para resolver depois são exercícios muito longos, né? Então, para mim é exercício que não cai na prova, porque se você só tem 2 tempos de aula para fazer, né? E se não tiver bem afiado, vai demorar muito. É uma aula, uma ou mais aulas para fazer um exercício desse. Esse exercício aqui, ó, é, é muito rápido e prático de fazer. Então é treinar. O que eu posso sugerir para vocês, né? Simular. Cria uma equação aí, né? Uma inequação e resolva os casos, né? Tanto para não negativa quanto para positiva. Porque aí vocês vão praticar, entendeu? Não fique somente a esses 4 exercícios. Criem, que nem eu criei aqui o exercício, né? Para resolver os 2 casos, né? Então, criem e tentem resolver. Se quiserem criar e depois tirar dúvida na próxima tutoria, né? O importante é treinar. Esses 4 exercícios aí de equação, e N equação, né? Seria ideal vocês treinarem bastante para ficar bem afiadinho, né? Supondo que ela dê 6 exercícios e cada exercício vale 2 pontos, como ela fez na última prova, né? E 2 sejam desse tipo, já é 4 pontos garantido na prova, né? Porque não é um exercício difícil, tá? É um exercício de atenção. Por isso que eu fiz aqui a dedução da fórmula para vocês também. Alguma dúvida, pessoal? Alô, alô?
Estamos aqui com a... Fica todo mundo quieto, não sei se... Então é isso, pessoal. Como não tem lista 10, né? Ainda. É porque eu acho que como ela mudou de livro, né? Ela não deve ter ainda separado os exercícios com referência à probabilidade, né? Mas pode ter certeza que vai vir, acho que uns exercícios bem cabulosos para resolver, tá? Uhum. Porque o que acontece, né? Como a gente viu nos exemplos que ela resolveu na última aula, né? Os exercícios de probabilidade, você tem que também calcular a quantidade de eventos, né? Por exemplo, se a gente pegar todos aqueles exercícios que a gente resolveu de arranjo e permutação e combinações, dá para a gente estabelecer um cálculo de probabilidade ali. Qual é a probabilidade de tal situação acontecer, né? Então, exige também que a gente saiba calcular um dos números de eventos. Então, um exercício de probabilidade dá para envolver combinação, permutação e arranjo também, né? Se não tiverem nenhuma dúvida, podemos encerrar aqui. Aí eu fico no compromisso aí, eu vou editar essa aula para tirar as partes que deu bug aí e resolver o exercício 1 que eu comecei a resolver sem gravar e resolver os outros exercícios que ficaram para trás aí. Obrigado, hein, Marcos. Boa noite. Obrigado, Marco, aí pela ajuda bastante aí. Estamos aí, galera. O importante é vocês treinarem também, tá? Não fiquem só esperando pela solução da tutoria, né? Treinem, tá? Pratiquem, porque é importante. Na hora da prova é só você e os seus conhecimentos. E Deus. E não vamos se satisfazer com o 10 da primeira prova. Vamos manter a média alta, né? Vamos lutar para manter a média mais alta possível. Essa segunda vai ser Freud. Vai ser de arrancar cabelo. Vai ser nada, vocês vão dar conta, relaxa. É só estudar. Não coloque isso na cabeça, não. Não pode como fala? Se acomodar com a nota que tirou na primeira prova. É isso que não pode. Então resolva, faça, pratique, porque se acomodar, aí vai mal mesmo na segunda. Mas não, se vocês não se acomodarem, vai tirar nota boa. Bora lá então com os outros. Valeu, tchau. Então Falou, é isso. falou, Tchau, Marcos. pessoal. Bom descanso, boa noite. Nos vemos aí no sábado. Valeu, Marcos. Valeu. Valeu. Até sábado, então. Vamos torcer, né? Pra não baixar essa nota. Vai dar certo. Que tá vai difícil. dar certo. Vai dar certo. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.